Aleluia, que alegria. Quero cumprimentar os irmãos também que estão acompanhando pela internet, você que está em casa. Amém, que o Senhor possa abençoar muitíssimo esse domingo, amém, esse momento também da palavra sobre a sua vida. Amém, meus irmãos. Hoje é um dia muito especial para nós, pelo motivo da apresentação, né, dos obreiros. Nós vamos fazer no final, amém. Até porque essa palavra que eu vou compartilhar, eu posso dizer que é como um testemunho também a respeito do caminho que esses irmãos trilharam para chegar até aqui. Mas antes que você possa querer restringir, né, o alcance dessa palavra, né, eu não vou falar uma palavra necessariamente para pastor, não é realmente uma palavra para obreiros, mas é uma palavra que alcança a vida, né, e desperta o testemunho de todo servo do Senhor, de toda serva do Senhor. Alguém pode dizer amém? Bem, mas antes de ir para a palavra, deixa eu só reforçar algo. Nós teremos o nosso culto, né, da virada. E o seguinte, eu estava pensando assim, aqui não, né, tem dias que eu estou pensando nisso, uma semana pelo menos, né. Eu perguntei para o pastor Luiz se vai ter culto domingo de manhã no dia 1º, porque você está entendendo que tem o culto da virada, né, de sábado a domingo, aí no dia de manhã, será que alguém vem? Amém. Vem. Só o pastor Rafael que falou, porque ele é obrigado a vir, né? Aí eu estava pensando, será que eu faço um teste? Eu pensei, né? Porque aí eu viria, né, para ver o que acontecia, né? Aí depois eu pensei, não, será que de repente eu não coloco os pastores para fazer um teste? Porque eu não venho, né? Vem só eles, né? Porque a chance de não vir ninguém é grande. Não. E aí agora tem uma terceira opção, né? Com a apresentação de hoje, por que eu não coloco os obreiros para esse teste de repente, né? Então o primeiro culto que eles vão cuidar, só eles. Oh, Jesus. Mas enfim, lá em Goiânia não vai ter culto domingo de manhã. E aí nós vamos deixar de ter aqui também. Amém? Você acredita nisso? Meu Deus do céu, eu nunca pensei que eu ia falar isso. Eu estou quase arrependido, é tão frio na barriga aqui agora. Como é que não tem culto, né, de domingo? Mas domingo de manhã, amém? Você que está em casa, domingo de manhã. Agora veja bem, por que a gente vai deixar de ter o culto? Não é por falta de energia não, porque por mim eu viria, entendeu? Não é falta de disposição não. É porque é o seguinte, é para poder concentrar os irmãos de fato no culto da virada, no sábado à noite, amém? Para você vir sem essa preocupação, amém? Você fala, amanhã inclusive nem vai ter culto, eu vou dormir até a hora que eu acordar. É bom dormir assim, não é não? Eu sei que tem alguns irmãos que acordam de manhã cedo até nas férias, igual o pastor Thales. O pastor Thales é esse tipo de gente, né? Eu queria ser assim, mas não sou. Eu, irmão, se eu não tiver um despertador, dois, eu preciso de uns 2 despertadores, pelo menos, me chamando, me acordando, para eu levantar. Todo dia é um desafio. Mas enfim, mas tem gente que acorda cedo assim. Então, o sábado, geralmente meu dia do descanso, é o único dia que eu acordo na hora que acabar o sono. Mas eu não sei se eu estou ficando velho, eu acho que eu estou ficando velho, né? Eu estou acordando cada vez mais cedo sem querer. Eu falei, gente, esse negócio está bom não. Acho que isso não é um bom sinal. Mas, enfim, bem. Então, 1º domingo de janeiro, culto somente à noite, às 18 horas, tá bom? Então, para a gente mobilizar bastante os irmãos, não termos preocupação, né, com a questão do horário, né, no dia seguinte, para facilitar também para o pessoal do louvor, também, que tem os irmãos, né? Também do louvor, que teriam que vir, né? Então, os próprios servos aí da liderança, acaba alguém tendo que servir. E no culto da virada, na verdade, todos participam, né? Porque são todos os discipuladores que servem, né? Tradicionalmente nós fazemos assim. Então, nós teremos apenas domingo à noite, ok? Bem, e uma outra coisa que é importante eu falar para os irmãos, bem, na verdade tem 2, né? Então, você viu que mudou a cor da parede aqui, né? Nós resolvemos correr esse risco, ficou tudo preto, mas a gente vai pôr mais luz aqui, tá bom? Isso foi tudo planejado, amém? Então, a gente já iria colocar de qualquer maneira, aí alguns irmãos, vez ou outra, ficam pegando meu pé, pastor, porque não pinta mais de preto e tal, não sei o quê. São jovens, né? Aí como a maioria é jovem igual eu, né? Então vamos ver como é que fica, né? Mas nós vamos colocar pelo menos mais 5, são 5... pelo menos, no mínimo mais 5 luminárias dessas, né?
e também mais 2 aqui no palco, né? E talvez uma de foco ali, tá bom? Então vai ficar bem iluminado. E também o piso, né? Nós vamos pintar, né? Meu desejo era colocar um carpete, sabe? Mas ainda não, em breve. Mas nós vamos pintar de uma cor mais clara que essa, tá bom? Então isso também vai ajudar no ambiente, né? Vai ficar mais claro, né? Os irmãos estão pintando aqui. E detalhe, só abrindo parênteses bem rápido, né? Nós estamos pagando apenas o material de tudo isso, né? Então os irmãos que estão pintando estão fazendo isso como oferta, né, de gratidão ao Senhor, amém? Então se você quiser ajudar, é bem-vindo. Você pode procurar o pastor Rafael, que está à frente desse projeto aqui, desses dias, né? Bem, qual que era outra coisa que eu ia falar? Enfim, tinha outra coisa. Sim, sobre as cadeiras, né? Irmãos, nós vamos trocar as nossas cadeiras em nome de Jesus, amém? Então você já vai dando tchau para essa cadeira preta aí, fala, não, chega, acabou, né? Então, mas pastor, como que nós vamos trocar? Através da sua oferta das primícias, amém? Então os irmãos sabem, né? Tradicionalmente, toda virada de ano, nós temos uma oferta especial. Geralmente essa oferta é para poder resolver, às vezes, algum desafio que nós estamos enfrentando. Mas nesse ano nós vamos fazer da sua oferta, a própria cadeira, amém? Então um desafio para você dar pelo menos uma cadeira, né, de cada pessoa que mora na sua casa, amém? Ah, pastor, tem gente que mora na minha casa e não veio para o culto. Pois é, você não comprou nem a cadeira para ele, por isso que não vem. Você tem que comprar a cadeira para ele vir, porque quando ele chegar, ele fala, ó, já tem a sua cadeira, eu comprei a sua cadeira, amém? Aí os irmãos falam, pastor, quanto que é a cadeira? Pois é, eu comecei a conversar com o pessoal lá do Rio Grande do Norte, acabou que eu até pensei que eu iria em Natal, mas depois eu descobri que a fábrica das cadeiras é mais para dentro do Rio Grande do Norte, é no interior, aí acabou que eu desisti. Eu pensei que era mais próximo da capital, né, de Natal, mas não é. Mas enfim, ainda falta calcular a questão do transporte, né, das cadeiras que virão para cá. Então tem esses detalhes, mas a estimativa, a ideia é que fique em torno de R$200 cada cadeira. Agora a questão é, quanto que é a cadeira lá da videira de Goiânia? Você sabe ou não? Todo mundo sabe? R$600, amém? Quantos irmãos aqui querem ser abençoados igual os irmãos da videira de Goiânia? Diga amém. Pois é, então comece ofertando como irmão da videira de Goiânia, porque lá uma cadeira é 600, entendeu? Como assim, pastor? Você está querendo dizer que eu deveria dar 3 cadeiras? Exatamente, muito bem, você está atento, percebi agora. Então dê, amém? Como um irmão lá da videira de Goiânia. Fala, pastor, eu vou dar 3 cadeiras, amém? Sabe, e se você, né, é muito abençoado também, né, você pode até dar lá em Goiânia, olha aí que maravilha. Fala, não, vai ter uma cadeira lá com o meu nome lá. Né? Vai ter, na verdade, também da Videira Recife, vai ter uma com o meu nome também, da minha família. Que mais? Tem outra cadeira. Eu vou dar uma em nome também da Vinha Pernambuco, né? Vai estar lá o testemunho. E talvez vou dar uma outra secreta aí, sabe? Com um nome misterioso, né? Para quem vê lá na hora, talvez vai entender. Mas enfim, então nós vamos ter cadeiras lá, mas pelo menos uma da igreja, pelo menos uma, né? Da igreja, em nome da igreja, né? Vai ter também. E uma em nome da minha Pernambuco, e eu, pessoalmente, vou dar a minha em nome da minha família, e talvez uma segunda para um memorial de um outro propósito, amém? Então, prepare-se para isso, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Sim, e última coisa, agora eu lembrei aqui que eu estava esquecendo. Eu quero informar os líderes e discipuladores e anfitriões de célula, que nós vamos ter pela primeira vez, nós vamos fazer uma confraternização de liderança para todas as redes ao mesmo tempo, amém? Então, porque normalmente é feito de maneira separada. Tem a confraternização da rede Kids, confraternização da rede adultos, confraternização da rede jovens, né? De final de ano para a liderança. Então, nós vamos fazer com todas as redes juntos, amém? Então, vai ser ali no restaurante do Hotel Jangadeiro, ali na Avenida Boa Viagem, esquina com a Antônio Falcão ali praticamente, né? Ali na beira da praia, né? Então, já fui lá pessoalmente, conversei lá com o pessoal. E lá é possível nós termos o espaço, né, do restaurante, que tem um rodízio, e também nós termos um auditório para uma reunião rápida, né, que eu imagino aí de 30, 40 minutos no máximo, né, de repente no final aí desse momento. Amém? Então vai ser um momento com fraternização para nós, sobre valores, esses detalhes, né, depois você vai receber essa informação do seu próprio pastor de rede. Amém? Mas o dia que nós estamos pensando em fazer, acabou que eu não defini com os pastores, mas seria
como é que fala, hein? De sexta a 8. É isso, né? Vai dar que dia? 30, né? Tá vendo? Eu estou ficando bom nesse negócio. Eu sempre tive dificuldade para entender isso. Você entende isso, Willy, sim? Esse negócio de tanta a 8? Depois eu te explico. Tem, assim, dos mais de 10 anos, eu entendi recentemente. Tem uns 10 anos que eu estava pensando nisso. Agora eu estou conseguindo fazer essa conta misteriosa aí. Então, de sexta a 8, daqui dia? 30, né? Então, estamos pensando em fazer numa sexta-feira, porque eu suponho que fica mais fácil para os irmãos também não se preocuparem com o horário. Amém? Então, a gente vai informar tudo isso para os irmãos nessa semana. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra do Senhor agora. Glória a Deus. Depois da pregação do pastor Adriano, vai ter outra pregação agora, né? Cadê o pastor Adriano? Eu falei, gente, será que ele não vai parar? Ele não para. Onde é que esses irmãos recebem essa influência de gente que fala muito assim? Nunca vi isso não acontece aqui, né? De onde é que veio isso? Mas amém. Amém, meus irmãos. Quero agradecer a todos que estão presentes, você que veio para prestigiar esse momento de apresentação dos obreiros, amém? Né? Então, do Júlio Maximiliano, amém? Do Igor Novaes, do Marcos André, amém? Então, sei que estão familiares aqui, que às vezes não costumam vir. Então, eu sei que você se organizou para isso. Muito obrigado por ter vindo. Amém? E vendo aqui também alguns irmãos, fazia tempo que não via, né? Nossa irmã, Dona Maria Lúcia aí, direto de Camaragibe, aleluia, que bênção. O Hélio, a Rebeca aí também. E o Gabriel está ali também? Tá. Pronto, estou vendo, vi agora. Tamanho do rapaz ali. Que bênção. Deixa eu ver mais alguém que faz tempo que eu não via. Então, na verdade, tem vários irmãos. Pastor Ronaldo da SUS também estão aqui. Obrigado pela presença de vocês. Prestigiar aí o momento do Marcos André. Amém? Bem, deixa eu ir para frente aqui, que eu não posso perder mais tempo. Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 16, a partir do verso 1. Romanos 16, verso 1. Assim, irmãos, a minha esposa vai chegar agora na hora do almoço, tá bom? Tem gente que sempre pergunta, né? Tem irmãos que eu sei que me amam, né? Mas amam muito mais a minha esposa e as minhas filhas. Eu entendo, né? Porque eu também acho elas muito mais amáveis, né? Do que eu, prefiro elas do que a mim. Então, ela ainda está chegando, né? De Goiânia, mas já embarcou, deu tudo certo, né? E amanhã vai começar uma tal de uma greve, né? Pois é, dos aeroportos aí, mas Deus é bom e ela está chegando, amém? Deus que me livre dela ficar lá em Goiânia. Eu buscava ela lá, nem que fosse de jegue, eu ia lá buscar ela. Entendeu? Mas vamos lá. Romanos 16, verso 1 está escrito: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por nós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, eita, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo.
vos saúdam. Amém? Vamos orar por um instante, sentado como você está. Amém? Você que está em casa também. Você que está em casa, avise para todas as pessoas aí da sua casa que esse vai ser o momento da palavra. Amém? Para acessar aí toda a movimentação. Amém? Para ser um momento de atenção do seu coração. Amém? Da sua mente, do seu espírito voltado para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para que Ele possa falar conosco. Amém? Para que nós sejamos contados entre os valentes da nova aliança da graça de Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Mais uma vez, como igreja reunida ao Teu nome, Senhor. Nesse lugar, pedimos, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito venha ministrar aos nossos corações com vida, com graça, com revelação, com despertamento. Ó Deus, com exortação espiritual, para respondermos, ó Deus, a tamanha graça, a tamanho depósito, ó Deus, de graça, que foi colocado em nossas vidas, ó Pai, em o nome de Jesus, que nós sejamos contados dentre aqueles, ó Deus, que ouvirão do Senhor naquele dia: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ó Pai, nós te clamamos em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levantar, nos preparar para essas grandes coisas que o Senhor tem para nós, nesses últimos dias, nesse novo tempo, nesse tempo, ó Deus, do ano da casa cheia, nesse tempo da preparação da volta do Senhor, que nós sejamos, ó Deus, contados entre aqueles, ó Deus, que estão, ó Pai, de pé, daqueles que estão, ó Deus, diante de Ti, preparados para toda boa obra, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém, aleluia. Bem, meus irmãos, como já foi divulgado aí nos nossos grupos do WhatsApp, sobre o título dessa mensagem, então quero compartilhar com você a respeito daqueles que nós podemos dizer que estão entre os valentes de Paulo. E antes que você possa tentar entender onde estão esses valentes, essa lista de valentes, eu já afirmo para você, essa lista é justamente essa lista aqui de Romanos 16. Porque Romanos 16 é justamente o tipo de trecho da Bíblia semelhante à genealogia, onde nós parece que vemos pouco propósito, parece um desperdício de espaço na Bíblia, aquela lista de nomes, A gente fica pensando, para que esse tanto de nome? Que perda de tempo, um capítulo inteiro, só com o nome das pessoas. Será que isso tem alguma importância? Será que isso tem alguma razão? Veja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é perfeita, amém? Porque é de Deus, então tudo tem um propósito. Então quero compartilhar com você a respeito dessa lista, a respeito desses valentes da nova aliança. E quando eu falo de valentes da nova aliança, isso é apenas para remeter você, a sua memória, você que conhece um pouco da palavra de Deus, a respeito dos valentes de Davi. Quando se lembra dos valentes de Davi? Amém? Então tinha os valentes de Davi. Dentre os valentes tinha lá um grupo principal, que eram os 30. E dentre ali, os 30, tinha outros 3 ali mais próximos, Algo semelhante ao próprio discipulado do Senhor Jesus Cristo, Então o Senhor Jesus, ele tinha 70 discípulos, tinha 12 que caminhavam continuamente com ele, mas dentro desse grupo dos 12, tinha 3 mais próximos, e dentre esses 3 tinha um ainda mais íntimo, que recostava a cabeça no peito de Jesus, e que chamava a si mesmo de aquele a quem Jesus ama, o discípulo amado, Ou como alguns irmãos gostam de dizer, o mais amado, que era João. Então, existiu isso no discipulado do Senhor Jesus Cristo, existiu isso na história do povo de Deus, de Davi, que aponta para Cristo também, os valentes de Davi, mas, ao contrário do que muita gente pode imaginar, na graça, na nova aliança, existe também a lista desses valentes. Existe. Pronto, mas antes da gente prosseguir, apenas para mostrar algo para você, que talvez você nunca teve a atenção voltada para isso, lá em Efésios capítulo 2, verso 8, nós temos aqui uma verdade básica, Efésios 2:8, sobre a nossa salvação, a respeito da nossa salvação. Qual verdade, pastor? É que a salvação, ela é pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Alguém pode dizer amém? Então vamos ler juntos aqui o verso 8 e 9, você que está em casa também, acompanhe, amém? Vamos lá, uma só voz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, aqui a palavra de Deus afirma categoricamente, sem sombra de dúvida, que a salvação é pela graça.
Ou seja, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E no próprio texto, Paulo vai explicando o que é essa graça. Amém? Ele vai explicando. Né? Ele falou, isso não vem de você. Então isso não tem a ver com a sua performance. Não tem a ver com a sua capacidade. Não tem nada a ver com o seu mérito ou com uma obra que você possa realizar. A salvação, ela vem pela graça, mediante a fé. Não vem de você, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E aí no verso 9, Paulo ainda afirma de maneira mais pontual, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém vai poder chegar diante do Senhor naquele dia, lá na glória, né, lá no céu, né, naquele momento maravilhoso ali, né, no momento daquele cântico, levantai ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, e o Senhor vem, você vai estar lá, vai ser aquela coisa maravilhosa. Eu acredito que quando a gente vai chegar lá, vai estar cantando esse salmo, né? Mas enfim, e o Senhor glorioso se apresentando diante de nós. Mas ninguém vai poder estar lá e bater a mão no peito e falar, eu estou aqui também porque eu fiz por onde? Eu fiz por merecer. Eu estou aqui porque eu paguei um preço. Eu mereci a minha salvação. Ninguém vai poder fazer isso. Por isso que Paulo está falando. Amém? Então, essa questão da graça como fundamento para a sua salvação, entenda bem, veja, a palavra salvação aqui, pela graça sois salvos, né, mediante a fé, essa palavra salvos, ela no grego é sozo, sabe, que envolve também restauração, cura, sabe, todo tipo de bênção que você recebe na sua vida, no final das contas, é pela graça, mediante a fé, não vem de você, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Alguém pode dizer amém? Amém. Aleluia. Bem, só que no verso 10, esse é o ponto que você precisa entender. Então a gente está continuando o texto, está vendo? A gente leu o verso 8 e 9, não é isso? Agora a gente vai ler o verso seguinte, está no contexto, amém? Contexto, amém? Muito importante você entender os textos dentro do contexto. Então, no verso 10, o que está escrito? Vamos ler juntos, só o verso 10, vamos só a voz, vamos lá? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Eu tinha combinado com o Fernando aqui para fazer um teste, se os irmãos tinham memorizado esse versículo. Obrigado, Fernando, deu tudo certo. Amém? Eu vi que vários irmãos já memorizaram, né? Mas vamos ler mais uma vez? Agora sem o teste, né? Vamos lá, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por isso, entendo a coisa baseada aqui no verso 10. Deixa o verso 9 aparecendo aí, só para os irmãos se lembrarem aí que está no contexto, né? Então veja, você não foi salvo pelas obras, mas você foi salvo para as boas obras. Você está me entendendo? Amém? Entende? Então, o Senhor, Ele te salvou pela graça, mas o Senhor espera que essa graça frutifique na sua vida. Entendeu isso? Então se engana muito. Aqueles que pensam que falam, não, pastor, eu estou na graça, agora eu só assisto o culto pela internet. Né? Deus abençoe você que está nos acompanhando. Eu tenho certeza que todos os irmãos estão acompanhando pela internet, é porque não podia estar aqui. Amém? Mas vai que tem alguém que não entendeu a graça, né? Então, porque hoje em dia tem gente que às vezes ele se esquiva, né? Ele evita todo tipo de serviço, todo tipo de trabalho, todo tipo de obra que exige um empenho, né? Todo tipo de desafio que propõe frutificação, alcançar, crescer, romper, avançar, sabe? Ele recusa tudo isso, que ele fala, pastor, eu estou na graça, eu estou na graça. Então, veja, Paulo, logo após falar esse conceito fundamental do texto mais claro do Novo Testamento, a respeito da salvação como tendo fundamento a graça mediante a fé, amém? Que é um dom de Deus que não vem de nós. Logo em seguida, Paulo fala desse propósito. Ele fala no verso 10, pois somos feitura dele, né? Fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus. Você foi criado dentro de Cristo. É como se Cristo, sabe, fosse uma linha de produção, como se Cristo fosse uma fábrica. É igual, por exemplo, se você fosse na fábrica da Mercedes, né? Um carro que sai da fábrica da Mercedes, o que você acha? Um carro bom ou um carro ruim? Opa, gente, que é isso? Se for ruim, dá de oferta para a igreja, senhor Mercedes, aleluia. Que aqui a gente acha bom receber um Mercedes, olha só. Veja,
saiu da fábrica da Mercedes, é um carro bom. Você fala, que é isso? Olha lá, Mercedes. O que é isso? Mercedes, rapaz. Né? Você está achando que isso é qualquer carro? Não, não, é um Mercedes. Agora veja, sabe de qual fábrica que você saiu? De Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus. Cristo é esse ambiente, entende? E isso só é possível pela graça. Não tem como você ser parte dessa fábrica pelo seu mérito, entendeu? Porque você não merece estar lá, mas Ele quis você, Ele te amou, Ele te aceitou, Ele te perdoou e te deu um favor tão extraordinário na sua vida, que colocou você para dentro dEle, e você foi recriado nele. E meu irmão, se de uma fábrica da Mercedes sair um bom carro, será que da fábrica que é Cristo, não deveria sair bons cristãos? Entende? Então o argumento de Paulo é esse: você entrou lá sem merecer, mas você foi criado dentro dele. Aí por isso que Paulo continua, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, até então as boas obras só eram possíveis por aquele que é bom. Então só pode ter boas obras aquele que é bom, que é Cristo. Mas o que Deus fez? Deus colocou você para dentro de Cristo, recriou você em Cristo, para que agora em Cristo Jesus, por causa dele você e de você nele, você tem agora boas obras. E essas boas obras, elas não são fruto de um plano seu, entende? Necessariamente, porque Deus mesmo preparou. Por isso que Paulo fala no final do verso 10, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou. E veja, será que Deus é um bom preparador, né, de boas obras, de caminho para nós? É igual, por exemplo, imagina, né, estou vendo alguns bebês aqui, né? É tempo de encher a casa mesmo, né? Inclusive de filhos, né? O ano da casa cheia, vamos lá, né? Tem dois irmãos aqui que tem um caso curioso. Está sendo bom, acho que deve ser espiritual, né? Tem um irmão da nossa igreja, e ele é novo. E ele está pensando em relacionar novamente, e de repente até fazer mais filhos. Ele tem 12 filhos, 12. Um irmão, 12 filhos. Gente, nos dias de hoje. E ele não é velho, não. Né? Acho que ele não está aqui, não está. Né? Vou te dar só uma dica, para você saber quem foi. Ele pintou esse prédio aqui. Porque para ter energia de pintar esse negócio aqui, o cara tem que fazer muito filho mesmo, né? O cara fez 12 filhos e ainda vai... Enfim... E tem um outro irmão, que na família dele, o irmão recém-chegado, uma família recém-chegada, entre nós, que vem de uma família de 22 irmãos, 22. Eu fico, que é isso? Isso só pode ser profético, isso é Deus falando para a gente, ó, prepara que vai encher, amém? E aí tem vários bebês aqui. Agora eu pergunto para você, né? Então tem alguns pais aqui, né? O Fernando, o William, o Hélio, são pais de crianças pequenas aqui. Não sei se tem mais algum outro pai aqui de... Uai, Sandro, sua esposa... Como assim? Você está com filho? Você tem filho pequeno? Tem, né? Ah, meu Deus, é mesmo. Jesus amado, Sandro, um brinco. Quantos filhos já, Sandro? 4? O alvo é 12 ou não? É igual, quer concorrer com... Meu Deus. Que bom, Deus abençoe os irmãos. Os irmãos são demais. Está no quarto, aleluia. Está aqui com a esposa grávida, nem tinha observado. Mas enfim... E aí, o que acontece? O pai vai e organiza o quarto para o seu bebê. Entende? Veja bem, o pai, ele está cheio de expectativa para preparar aquele quarto para o seu bebê. Eu pergunto para você, será que esse quarto vai ser um lugar realmente bem preparado? Será que vai ser um lugar seguro? Será que vai ser um lugar bonito, confortável, bom para o bebê? O que você acha? O pai ali cheio de amor, esperando o bebê chegar, ou o bebê recém-chegado? Como que você acha que vai ser? Meu irmão, eu tenho certeza que o melhor lugar da casa vai ser o quarto do bebê. Entendeu? As coisas na casa inteira podem quebrar, pode dar errado e tudo, mas no quarto do bebê está tudo perfeito, maravilhoso. Você chega lá, parece que é outra casa. Você fala, gente, homem, onde é esse quarto? É nessa casa aqui, nesse restante de casa? Porque você entra no quarto do bebê, aquela coisa maravilhosa, né? Tem até aquela musiquinha de propaganda margarina, né? Aquela coisa. E aí você sai do quarto e a casa, o restante está tudo meio se adaptando ainda, aquela coisa meio estranha. Mas no do bebê, não. Não é assim? Amém? Né? Então, veja, por que eu estou falando isso para você? Meu irmão, se pais
como nós temos essa capacidade de preparar o melhor para os nossos filhos, imagina o nosso Deus e Pai, que preparou essas boas obras para que você andasse nelas. Ele prepara muito melhor. Ele prepara. Ele já preparou o caminho de bênção para você. Ele já preparou o caminho aonde você é instrumento de bênção. Entende? O Senhor não quer que essa graça fique retida, sabe, simplesmente paralisada em você. Ele quer que isso transforme em obras. Entende? Obras, boas obras. Né? Que é o que Paulo falou aqui. Somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Pastor, que boas obras? Meu irmão, eu não quero limitar aqui essas boas obras, mas veja, é tudo aquilo, sabe, que você se sente movido, ou até comovido, sabe, para ajudar, para cooperar, sabe, para estender a mão, mesmo que seja para um estranho, à beira do caminho, como na história lá do bom samaritano, né, que você deve se lembrar bem, sabe, de repente, você vê uma pessoa caída ali, né, um bêbado, de repente, está ali todo embriagado, caído na rua, jogado, né, tratado ali igual um bicho, e aí de repente você passa por aquela pessoa e Deus mexe com você, você fala, gente, peraí, parece que eu podia fazer alguma coisa, e de repente você resolve, sabe, ajudar aquela pessoa, né, leva ele de repente para uma casa, algum tipo de abrigo, alguma situação, pergunta se ele quer ajuda, né, pergunta sobre a família dele, você vai cooperar. Agora veja, essa pessoa merecia, será, receber o seu cuidado? Porque presta atenção, olha para cá, meus irmãos, a vida é feita de escolhas. Aquele que se tornou embriagado, ele escolheu se embriagar. Aquele que se tornou drogado, ele escolheu se drogar. É uma escolha, né? Ninguém obrigou. Tem certeza que nenhum, sabe, bêbado, né, que está aí no meio da rua, ele foi forçado. De repente você vê duas pessoas segurando a boca dele, uma terceira abrindo e o quarto lá jogando a bebida. Eu não quero, eu não quero. Não, isso não acontece. Ele ficou bêbado porque quis, ficou drogado porque quis. É ou não é verdade? Então veja, será que essa pessoa mereceria ser ajudada se ela escolheu as coisas erradas? Não merece, mas é justamente isso que é chamado de graça, é favor imerecido, é você fazer o bem para quem não merece. Por isso, quando você se move para ajudar alguém que você sabe que não merece, você está sendo instrumento da graça e está manifestando as boas obras. Amém? Está me entendendo? Isso que é graça, é você ter clareza. Fala, gente, ele não merece, mas eu estou na vontade de ajudar. Por quê? Porque você foi cheio, sabe, dessa graça. Você se tornou um depósito abundante dessa graça, sabe, e esse depósito ele tem que fluir. Amém? Essas são as boas obras nas diversas áreas da sua vida. Mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre isso. Agora veja, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 10, abra aí por favor. 1 Coríntios 15, 10. O que está escrito? Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Isso aqui é muito importante, amém? Muito importante. Isso aqui eu tenho que parar, não posso nem terminar de ler antes de falar isso para você. Pela graça de Deus, sou o que sou. Olha para cá, meus irmãos. Em uma ou mais áreas da sua vida, é uma questão de tempo. Se você é filho de Deus, servo do Senhor, você vai prosperar, será muito bem sucedido. Alguém pode dizer amém? Você vai, isso vai acontecer. Agora, a questão é o seguinte, quando isso acontecer, e alguém perguntar para você o seguinte, fala, olha, como que você conseguiu ser bem sucedido nessa área? Como que você conseguiu prosperar dessa maneira? Como que você conseguiu ter sucesso? Qual que vai ser a sua resposta? Tem duas respostas basicamente. Tem alguns que vão bater a mão no peito e falar, não, eu fiz por onde? É tudo pelo meu mérito, meu esforço. Você não sabe o que eu passei? Você não sabe o que eu sofri? Eu fiz o meu caminho. Uau, que pessoa demais, né? Mas tem aqueles que o seguinte, ele pode até ter trabalhado muito, ele pode até ter feito muitas coisas, ele pode até ter sofrido, mas a resposta dele é diferente. Ele fala o seguinte, sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça, pela graça. Você está me entendendo? Amém? Então, veja, a própria questão do ministério, né, que a gente vai apresentar novos obreiros aqui. Meus irmãos, é pela graça, só pode ser pela graça. Entende? Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei aonde eu poderia estar. Amigos meus, né, eu não vou dizer que todos eram amigos, mas pessoas até de certa maneira próximas, por causa do tipo de coisa que eu era envolvido. Olha, eu falo para você, uma parte razoável das pessoas que eu conheci na minha juventude, no momento de grande perdição, pouco antes da minha conversão,
Na verdade, minha conversão foi justamente nesse momento, né? Sabe, vários se tornaram criminosos, foram presos e alguns até morreram por causa do ambiente criminoso, de drogas, de tudo que não presta, que estavam envolvidos. Entende? Então, quando eu olho para trás e eu olho para eles, irmãos, eu tenho que lembrar do seguinte: eu não sou melhor do que nenhum deles, não sou. E eles não são piores do que eu. A única diferença entre eles e eu é a graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Entende isso? Eu tenho clareza, não é nenhum mérito meu, não é porque eu sou melhor do que eles. Entende o que eu estou querendo dizer? E isso é bom que você perceba, até para facilitar a sua própria compaixão. Entende? Então, quando eu vejo uma pessoa sofrendo assim, dessa maneira, apesar de ser razão das escolhas erradas que a pessoa fez, eu posso manifestar graça, porque eu sei que um dia teve alguém que manifestou graça na minha vida. Um dia teve alguém que estendeu a mão para mim. Um dia teve alguém, sabe, que acreditou, que investiu, que quis que eu fosse mudado e foi instrumento dessa graça. E essas pessoas, que foram pessoas, não foi apenas uma pessoa, foram justamente a manifestação dessas boas obras. Eles receberam graça e tiveram boas obras. Mas vamos continuar. Sou o que sou pela graça, né? Só que aí Paulo vai falar na segunda parte: é a sua graça que me foi concedida. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele. Fala: a graça sempre é concedida, nunca é merecida. Amém? Há uma diferença. Uma coisa é algo ser concedido, outra coisa é ser merecido. Concedido é porque foi dado a você sem você merecer coisa alguma. A graça sempre é concedida. Amém? Concedida, é dada, é de graça. Mas aí Paulo continua: a graça que me foi concedida não se tornou vã, ou seja, não foi em vão. Antes, o que Paulo fez? Qual que é a próxima palavra depois de antes aí? Trabalhei. Opa, peraí, pastor, então quem recebe graça, ele continua tendo trabalho? Sim. Pastor, que trabalho é esse? São justamente as boas obras que Paulo falou lá em Efésios 2:10. Amém? Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Entende? Então Paulo falou: a graça me foi concedida, não se tornou vã, não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Se você for ler o contexto, não tem tempo para mostrar para você. Paulo está falando de apóstolos que vieram antes dele. Paulo está falando de Pedro, Paulo está falando de Tiago, Paulo está falando de João. Paulo ele está falando que ele trabalhou mais do que todos estes apóstolos. Ele não está falando de um grupo, sabe, de irmãos comuns da igreja. Não, não, não. Ele está falando de gente vocacionada, apóstolos e grandes homens de Deus. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Aí às vezes alguém pode falar: pastor, por que Paulo trabalhou muito mais que todos eles? Eu vou te dizer: porque ele recebeu mais graça do que todos eles. Então a questão é essa. Quanto mais graça, mais você vai trabalhar nessa graça, ou por meio dessa graça, ou com esta graça. Por isso que Paulo fala: trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas o quê? A graça de Deus comigo. Portanto, querido irmão, querida irmã, se a graça de Deus está contigo, né? Paulo falou da graça de Deus comigo. Se a graça de Deus está contigo, você vai trabalhar. E vai trabalhar muito, não vai trabalhar pouco, entende? Eu não estou falando de um tipo de trabalho que é como se fosse um fardo, um peso, uma angústia. Ai pastor, peraí, eu já estou tão cansado do meu trabalho lá fora, agora eu venho aqui para a igreja, fique sabendo que tem trabalho. Não, 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 esse trabalho não é assim, porque é um trabalho na graça. É um trabalho cujo fardo é o fardo de Jesus. O fardo que o Senhor Jesus prometeu é leve, o jugo que o Senhor prometeu é suave, entende? Então, você vai fazer grandes coisas, coisas extraordinárias, só que você não vai nem perceber, e de repente coisas maravilhosas vão começar a acontecer, né? A sua célula começa a ficar cheia, a sua família, sua casa começa a ficar cheia de toda sorte de bênçãos, e quando você olha para trás e fala: gente, parece que foi tanto trabalho, tanta coisa, mas eu estou bem, estou descansado, estou em paz, olha o que Deus fez. E aí às vezes alguém de repente vai apontar para você: ah, mas você chegou aí porque você trabalhou muito. Aí você vai responder falando: não, eu sou o que sou pela graça de Deus, né? Então essa graça que me trouxe até aqui, amém? Então esse é o caminho que o Senhor tem para você, porque quando você tem noção da graça, sabe, que foi concedida a você, meu irmão, a sua reação é diferente, Lá em Lucas capítulo 7,
no verso 36, Lucas 7:36, está escrito: teve um momento, né, que convidou um dos fariseus para que fosse jantar na casa com ele. Era Simão, né, o leproso, um fariseu conhecido. Jesus entrando na casa, o fariseu tomou lugar à mesa. E naquela época, né, as mesas eram como se fossem essas mesas, né, não sei se você já foi a algum tipo de restaurante oriental, japonês original, né? A mesa é um negócio no chão, você senta até meio de banda, assim, meio de lado, assim, porque não é uma coisa alta, geralmente é baixa, né? Tem até um nome para isso que eu me esqueci, mas enfim. Então, no Oriente, as mesas eram desse tipo, né? Então, estou te falando isso porque só para você entender o que aconteceu aqui. Porque Jesus, então, provavelmente, era o normal, a pessoa ficava apoiada, né, sobre a mesa. Eu sei que na nossa cultura ocidental, apoiar na mesa é falta de educação. Não, lá era normal, você tinha que ficar apoiado e com as pernas para trás, com uma coisa quase no chão. E aí no verso 37, está escrito: eis que uma mulher da cidade pecadora. Pecadora. Irmãos, quando a Bíblia não fala exatamente, né, quando a Bíblia chama uma mulher de pecadora, você sabe muito bem que tipo de pecadora que ela era, né? Era uma prostituta, literalmente isso. Então, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, entendeu? Jesus apoiado na mesa com os pés para trás. Então, por isso que foi possível isso. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. A Bíblia não fala qual que é essa mulher, mas de alguma forma, né, no texto aqui está subentendido que essa mulher, ela conhecia o Senhor Jesus Cristo. Ela foi alcançada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Sabe, talvez essa mulher foi aquela mulher, sabe, que o Senhor Jesus, com graça, foi usado para livrá-la do apedrejamento. Lembra? Né, que ela foi pega em flagrante adultério, queriam apedrejá-la, e Jesus estava lá escrevendo no chão e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Talvez fosse essa mulher. A Bíblia não diz, mas eu suponho que talvez fosse ela, porque ela já era constrangida com a graça do Senhor. Porque alguém que chega aos pés de um homem e começa a chorar, ela foi com unguento, provavelmente com o propósito de usar ali para ungir, né, o próprio Senhor Jesus Cristo, mas acabou que ela lavou os pés do Senhor com lágrimas, enxugava com o cabelo. Então veja que adoração linda, maravilhosa, extraordinária, incomum. E aí depois do verso 39 diz: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Ele só pensou, ele não falou com a boca, só com o pensamento. O que ele disse? Se este fora profeta, ele pensou de Jesus. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Veja, e de fato o Senhor Jesus é profeta. E o Senhor Jesus, como profeta, ele sabia tanto da vida de pecados dessa mulher, quanto também da hipocrisia desse fariseu. Como profeta ele sabia. E ele sabia o que ele estava pensando. E aí o Senhor Jesus vai e conta uma história, verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre, né? Aí voltou a religião, né? Pode dizer, mestre, fala comigo, né? Aí continua, verso 41. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos, né? Então, só para você entender mais fácil, vamos supor que um devia 1 milhão e o outro devia 1.000, tá bom? 1 milhão e 1.000, 1 milhão é bem maior do que 1.000, você sabe, né? Amém? Vamos lá. Verso 42, não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Eita maravilha, já pensou, hein? Isso aqui é uma pessoa rica. Falou: não, 1 milhão você está me devendo, está difícil de pagar. Não, rapaz, deixa para lá, está perdoado. Oh, maravilha. Aí chega o outro, está devendo 1.000. Fala: rapaz, está uma luta, eu sei que, né, R$1.000. Eu falei: não, também te perdoo. O que é isso? Que maravilha, né? Eu sei que tem irmão que fica pensando: gente, eu queria ser esse que foi perdoado 1 milhão. Não, você tem que querer ser quem perdoou. Você está entendendo o que querendo dizer? Amém? Amém. Podia ser vamos tentar de novo, né? Não vou nem tentar mais não. Vamos para frente aqui. Vou ficar forçando você a nada não. Verso 43. Aliás, volta no verso 42. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoe-lhe a ambos. Qual deles? Aí Jesus pergunta para esse homem, para esse fariseu, Simão: qual deles, portanto, o amará mais? Qual que você acha que vai amar mais? Quem foi perdoado 1 milhão ou 1.000? 1 milhão, o que é isso? Não é? Você foi perdoado de 1.000, você até fala: 1.000 não é nada. Mas fala: 1 milhão? O que é isso? Rapaz, foi perdoado de 1 milhão. É muito perdão. E aí, o Senhor pergunta para Simão. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: né? Julgaste bem.
E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, né? Beijo, né? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então veja, olha para cá, meu irmão. O grande sinal, sabe, de que você está constrangido com tamanha graça, porque o que é a graça? A graça é esse perdão, entende? Você só foi perdoado dos seus pecados por causa da graça. Então a graça é esse perdão. Então o grande sinal que você entendeu o tamanho da graça de Deus na sua vida é porque você entendeu também o tanto que você foi perdoado. Agora olha para cá. A questão é a seguinte, que muita gente pensa, fala: ah, pastor, eu entendo um ex-drogado, viciado, marginal que se converte, ele ama muito o Senhor Jesus, porque ele foi perdoado demais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que existe alguém que foi pouco perdoado, ou todos nós somos muito perdoados? Entende? O julgamento de Deus é justo. E no julgamento de Deus, no critério de Deus, todo homem que nasce nessa terra merece ser condenado para sempre. Então não existe perdão pequeno. O que existe, na verdade, é gente que não entendeu o tamanho do perdão que ele recebeu. Se você entendeu o tamanho do perdão que você recebeu, você vai descobrir que você foi perdoado, não foi de 1000, não, meu irmão. Você foi perdoado, foi de bilhões, de trilhões, de quadrilhões, de quintilhões, de zilhões. Você foi perdoado demais. E quando se é perdoado demais, você ama muito, você quer servir, você quer responder, você quer se envolver, você quer contribuir, você sacrifica, você adora de maneira extravagante. É como aconteceu com essa mulher, entende? Agora, voltando lá para 1 Coríntios 3, vamos lá agora para o verso 9, né? A gente estava no capítulo 15, né? Vamos agora para 1 Coríntios 3, verso 6, aliás, me desculpe. 1 Coríntios 3, 6. Está escrito... Opa, agora vai, Brasil, vai lá. Isso. Não, dá o espaço depois. 3, espaço 6. Isso, agora. Então vamos lá. Paulo dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem, meus irmãos? De Deus. O crescimento vem de Deus, casa cheia vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu o quê? Galardão, segundo o seu próprio o quê? Trabalho. Amém? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aleluia. Voltem no verso 6, por gentileza. Então veja, Paulo primeiro ele fala aqui de 2 trabalhos. Existe um que planta, existe um que rega. Olha para mim aqui, por favor. Na vida de alguns dos irmãos aqui da Videira de Recife, eu fui aquele que plantou. Porque de repente você ouviu o evangelho de fato a primeira vez, foi quando eu estava pregando, né? Às vezes nos primeiros anos, né? Quando eu pregava mais, né? Nos encontros com Deus e tudo, de repente eu fui um desses que plantou. Mas uma coisa que é definitiva, e eu não tenho dúvida alguma, é que no mínimo eu sou aquele que rega a graça de Deus que foi concedida à sua vida. Entendeu isso? Então, todo domingo, o que eu venho fazer aqui? Eu venho regar a graça. Eu sou aquele que rega. Entende? Eu sou um regador ambulante. Já viu aquele negócio de regar a planta? Sabe que vai colocando ali a água ali e tudo? Veja. Então, por isso que todo domingo eu estou aqui. Para regar essa graça. Regar essa graça. Regar essa graça. Para quê? Para que essa graça possa florescer. Florescer através de obras, através de crescimento. E aí por isso que Paulo fala, então eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. E aí Paulo vai explicar, de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega. Ah, porque eu plantei, eu mereço toda a honra. Não, Paulo falou, quem planta não é nada. Quem rega não é coisa alguma. Mas quem que realmente é importante nessa história toda? É aquele que dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Entende? Por isso, né, se eu estou aqui regando a graça de Deus na sua vida, e de repente você começa a prosperar, começa a frutificar, Deus começa a favorecer você de maneira extraordinária, meu irmão, eu não tenho glória nisso, eu sou apenas o regador.
Mas o que garante o crescimento é a mão que está usando o regador para abençoar a sua vida. Está me entendendo? Então o que garante o crescimento é Deus. Por isso que no final das contas a glória é só de Deus. Mas a graça que foi concedida tem que florescer, frutificar. E aí no verso 8, né, Paulo também diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Então Paulo está falando, olha, por mais que o que planta e o que rega não é coisa alguma, só que eles vão receber galardão. Então aqui entra a questão da graça florescer através de boas obras na sua vida, para que você receba galardão. Entende? Para que você receba galardão. Galardão. Amém. Porque aí Paulo vai e explica no verso 9, porque de Deus somos o quê? Cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Eu gosto dessa ilustração da lavoura, porque a lavoura deixa claro o seguinte, é trabalho do homem na terra e trabalho dos recursos do céu. Não é assim que a lavoura funciona? Amém? Floresta é diferente. Como é que é floresta? É tudo espontâneo, não tem intervenção humana. Não existe isso, um homem dizer, eu plantei uma floresta. Que plantou floresta? Rapaz, onde você vai? Que história é essa? Floresta, ela é espontânea, ela se cria. É algo divino, né, da natureza que Deus criou. Agora, lavoura é diferente. Lavoura é diferente. Por isso que Paulo está falando que a igreja é lavoura. Por que a igreja é lavoura? Porque tem recursos do céu, mas tem homens e mulheres da terra aqui trabalhando ou como plantadores, quando você vai e prega o evangelho para alguém, trabalhando ou como plantadores, ou como regadores. Você é aquele que coopera, você é aquele que sustenta, aquele que mantém, aquele que abençoa, sabe, a igreja, sabe, a vida de outros irmãos da célula, a vida de pessoas da sua família, entende? E aí, você pode falar, pastor, mas vem cá, mas se vai ter galardão, então isso significa que vai ter algum julgamento, né? Volta no verso 8, por favor. Porque Paulo falou, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio, o que, meus irmãos? Trabalho. Então o seu trabalho no Senhor é visto. O seu trabalho não é em vão. Você está me entendendo? Amém? Está me ouvindo? Então veja, o seu trabalho não é em vão. Eu sei que muita gente não vê. Eu sei que de repente eu como pastor não vejo. Às vezes o discipulador não vê, o líder de célula não vê. Às vezes ninguém vê. E você pode estar pensando que está em vão o seu sacrifício, a sua contribuição, as suas orações, o seu empenho, o seu zelo lá na célula, né? O seu próprio compromisso de estar aqui todo domingo, de ser instrumento para sustentar essa obra também. Às vezes você fica pensando, gente, será que isso aqui realmente está produzindo alguma coisa? Será que Deus está vendo isso, meu irmão? Deus vê. Ele é chamado de galardoador. Esse é um dos nomes de Deus, ele é galardoador, ele é recompensador. E ele vai recompensar você. Entende? Deus vê. Deus é aquele que viu Davi lá por detrás das malhadas, onde ninguém via. Até o pai de Davi esqueceu dele no dia que chegou o profeta na casa. Pensa se ele era uma pessoa lembrada. Era nada. Mas Deus o levantou e o promoveu como rei sobre o povo de Deus. E como uma referência profética do rei dos reis que viria. Esse foi Davi, levantado dessa forma. Ninguém via, mas Deus estava vendo. Amém? Então, vai ter um galardão segundo o seu trabalho. Mas aí no verso 10, vamos mais adiante, para você entender a questão do julgamento. Aí no verso 10 diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento com prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então Paulo falou, eu lancei o fundamento, e veio um outro e construiu em cima desse fundamento. E aí Paulo explica o que é o fundamento, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é quem? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alicerce, amém? É o fundamento. Tudo vai sendo edificado em Cristo, sobre Cristo, tá bom? Verso 12, aí Paulo agora começa a falar sobre como vai acontecer o galardão. Haverá um julgamento. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou, segundo grupo, madeira, feno e palha, amém? 2 grupos aqui, um grupo caro e um grupo barato, simples assim, amém? Manifesta se tornará a obra de cada um, o trabalho de cada um vai se manifestar um dia diante de Deus. Como que isso vai acontecer, pastor? Aí ele fala, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. O dia, existe um dia para isso, é o dia do tribunal de Cristo Jesus, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então o fogo vai checar o seu trabalho que você fez pela graça de Deus. Porque, meu irmão, entenda uma coisa,
muito importante. A graça só pode operar através de você. Você está me entendendo? A graça precisa de alguém, precisa de gente. Jesus, a começar de Cristo, Ele é a própria graça. E Ele se fez gente para operar essa graça. Então a graça vai operar através da sua vida. Se não tem alguém como expressão dessa graça, realizando boas obras, por causa dessa graça e por meio dessa graça, meu irmão, a graça não opera. A graça só pode operar através de você. Eu sei que isso pode parecer talvez até desequilibrado, exagerado. Fala, pastor, então depende de mim. Veja bem, meu irmão, se você não responder, Deus levanta outro. Entendeu o que eu quero dizer? Não é você que vai limitar o plano de Deus. Você não limita o plano de Deus. Deus é soberano, mas Deus quer usar você. Entende? Deus quer fazer a graça florescer e frutificar através da sua vida, através do seu trabalho. E vai ter um dia que vai ser provada a obra, o trabalho de cada um. Verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será o quê? Salvo. Todavia, como que através do fogo. Olha para cá. Esse julgamento não é julgamento de salvação, é julgamento de obras. É julgamento de crente. É julgamento das boas obras que você foi criado em Cristo Jesus para manifestar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Amém? Para que ninguém se glorie. Aí o que diz no verso seguinte? Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Percebe? Então você foi salvo pela graça, não pelas obras, mas pela graça você foi salvo para as boas obras. E isso vai ser checado um dia diante de Deus. Porque, veja, olha para cá, meus irmãos. É justo que seja assim. Eu sei que tem gente que quando vê esse tipo de abordagem, pensa, não, pastor, isso é lei. Não, não é não. Não é não. Por isso que, entenda uma coisa. Nós cremos que nós estamos no tempo do fim. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas quem vai ser arrebatado? Estes que estão edificando com ouro, prata e pedras preciosas. Entende? Ah, pastor, então tem gente que vai ficar aqui? Vai. Vai ter crente na grande tribulação? Vai também. Vai também. Só que, por isso que o texto diz aqui, essa expressão que parece estranha, né? No verso 15. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, quem não tem obras hoje, pela graça de Deus, ele continua salvo, não deixa de ser filho. Amém, meus irmãos? Então, isso não tem como mudar, você é filho. Mas tem filho que vai acabar sofrendo mais, porque ele desperdiçou, ouça, eu quero chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Porque ele desperdiçou a graça de Deus que foi concedida a ele. Olha para mim aqui, por favor. Meu irmão, ouça com muita atenção o que eu vou dizer. Não desperdice tamanho depósito de graça que foi confiado à sua vida. Não desperdice. Não desperdice. Agora, esse não é um julgamento para condenação. Lembra de Romanos 8:1? Agora, pois já nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Lembra de Hebreus 8, quando diz que o Senhor não se lembraria dos nossos pecados. Entendeu isso? Então isso não tem nada a ver com pecado, isso tem a ver com obras. Eu vou te contar uma história aqui, já estou encerrando. Mas vamos imaginar o seguinte. Vou chamar aqui de a parábola da fábrica de celulares. Então vamos imaginar que aqui é uma fábrica de celular. Amém? Só não vou falar a marca, mas é uma fábrica de celular. Ou será que eu falo? Falo não, fazer propaganda gratuita aqui nada, né? Se tivesse no Instagram, né? Patrocínio e tal, coloca lá. Olha para cá. Entra na fábrica de celular. Aí chega o supervisor da fábrica para avaliar o trabalho, né? Daqueles que fazem parte da fábrica, da linha de montagem ali dos celulares. Aí eu chego, né? Só uma ilustração, né? Chego, vou conversar com o funcionário Adriano Oliveira. Adriano, tudo bem? Tudo bem. Foi, pois é, vim aqui para supervisionar o celular que você montou, para ver se foi de acordo com o treinamento, com as normas, com a direção, de acordo com o padrão. Aí ele vai e apresenta o celular, né, que ele montou ali tudo e tal. Aí eu vou e olho e digo para ele,
servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor. Você fez muito bem, fez de acordo com o padrão, fez de acordo com as normas. Foi muito bom o seu trabalho, foi muito boa a sua obra. Você vai ter recompensa para isso. Aí eu chego, vou abordar um outro funcionário Thales Ted. Eita. Aí eu chego no funcionário Thales, falei, Thales, deixa eu ver o celular aí que você montou e tudo e tal. Aí o Thales já pega um equipamento assim que lembra de longe um celular, coisa um pouco diferente, e mostra, né, para o supervisor. O supervisor olha assim, fala, o que é isso? Ele fala, não, é porque... Aí o funcionário Thales vai falar, não, é porque é o seguinte, né, eu quis ter o meu próprio projeto, meu próprio plano, né, eu quis ser mais criativo, eu quis fazer um pouco diferente do que era a orientação para fazer, então eu fiz dessa forma. Aí o supervisor vai e fala o seguinte, fala, olha, então nós vamos recolher todos os celulares que você produziu e vamos jogar fora, porque a madeira, palha e feno, o fogo vai provar que vai queimar tudo, entendeu? Só que eu vou e aviso para ele, falo, ó, mas a boa notícia é que essa fábrica aqui ninguém é mandado embora, amém? Amém? Nessa fábrica ninguém é mandado embora, amém? Você continua para sempre. Mas a questão é como é que está o seu trabalho, tá bom? Aí de repente vem um terceiro sujeito que aparece lá, eu olho assim, não reconheço direito, supervisor, né? Aí qual é o seu nome? Ele fala, não, Rafael. Aí eu olho assim na lista e tudo, falo, mas você trabalha aqui? Como é que você entrou aqui? Aí ele começa, não, é porque, ele começa a dar algumas explicações, eu falo, não, peraí, deixa eu conferir a lista dos funcionários da fábrica, né? A lista da vida dos funcionários da fábrica, ok? Aí eu vou e confiro lá, não tem o nome Rafael. Aí eu mando chegar aqui os anjos, querubins, serafins, carrega ele e lança fora nas trevas exteriores, e lá haverá choro e ranger de dentes. Porque o nome dele, porque o nome dele não foi achado no livro da vida. Entende? Está entendendo a minha parábola? A fábrica é como se fosse um reino de Deus. Tem gente que nem foi salvo. Quem não foi salvo não pode ficar. Não tem como entrar. Se a lista não está no livro da vida, e como que você coloca o seu nome lá? Pela graça, mediante a fé, não vem de você, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas uma vez que o seu nome está na lista dos salvos, dos funcionários da fábrica, lembrando que é dessa fábrica ninguém é mandado embora nunca, tá bom? Fica para sempre lá. Só que o seu trabalho dentro da fábrica vai ser avaliado. E dependendo do trabalho que você fizer, você vai ser recompensado ou não. Entende? Por isso, deixa eu voltar agora para Romanos 16, verso 1, que é onde eu vou terminar. Esse será breve. Como eu falei para você no início, lá em 2 Samuel tem os valentes de Davi. E aqueles valentes ali, você tem que tentar interpretar muita coisa para entender o que eles fizeram para ser contado dentro daqueles valentes. Pois é, Davi teve os seus valentes. Paulo teve os seus valentes também. Os valentes de Paulo estão aqui, no final do livro de Romanos. O livro que é considerado o quinto evangelho. O livro que é considerado o mais profundo, escrito pelo apóstolo Paulo. E aí Paulo dá uma lista de nomes aqui. Essa lista de nomes que ele menciona é a lista dos valentes de Paulo. Os valentes da nova aliança da graça de Deus. Por isso entenda uma coisa, meus irmãos. Eu acredito que todo aquele que foi salvo, nasceu de novo, ele vai querer ter boas obras. E se você tiver boas obras, com certeza, você vai ser contado dentre estes dessa lista aqui. E olhando para essa lista, nós podemos saber como nós podemos entrar, sabe, nessa lista de valentes da nova aliança da graça. Então vamos começar Romanos 16, verso 1, a partir do verso 1, por favor. Paulo, ele começa falando de uma irmã. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia. A lista de Paulo do Novo Testamento já começa bastante diferente da lista de Davi, dos valentes. Que na lista dos valentes tem alguma mulher? Sim ou não? De Davi? Sim ou não? Não, não tem. Mas na nova aliança já começa com a mulher. Entende? O Senhor Jesus, ele veio para promover as mulheres. Amém? Mostrar como as mulheres podem ser instrumentos poderosos na obra de Deus. Então por isso na lista de Paulo começa com a mulher. Só para você ter ideia. Até porque a igreja é mulher, noiva, né? Recomendo a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Ou seja, ela estava servindo a igreja. Ela era uma serva do Senhor. Só que aí depois Paulo vai explicar em seguida o que ela fazia. Verso 2. Para que a recebais, a irmã Febe, no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Paulo falou, olha, vocês têm que receber muito bem essa irmã.
E aí Paulo vai e justifica o motivo disso. O que ele fala no final do verso 2 aí? Porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Aí você pode falar, pastor, como que uma mulher protegia Paulo ou o ministério de Paulo? Pois é, isso aqui é um dos trechos da Bíblia que eu acredito que tem traduções que não são as melhores. Porque essa palavra protetora no original, sabe como que ela pode ser traduzida também? Como patrocinadora. Então, como que Febe protegia Paulo, como está traduzido aqui? Ela patrocinava o ministério de Paulo. Ela era uma investidora no ministério de Paulo. Não sei se já viu lá em Lucas mesmo, fala que tinham mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Elas investiam no ministério de Jesus. Então Febe, essa lista dos valentes da nova aliança da graça, começa com uma mulher, e não apenas uma mulher, mas uma mulher que era patrocinadora. Era uma mulher que de alguma maneira Deus deve ter confiado grandes recursos para ela, e todo o recurso que chegava nas mãos dela, ela pensava, gente, eu preciso ajudar esse homem de Deus a edificar a obra, eu preciso cooperar nessa igreja, Senhor me dá mais recursos. O recurso chegava na mão dela, ela já ligava para Paulo, Paulo, chegou, liberou aquele dinheiro, liberou aquele recurso, Paulo, qual que é o Pix? Manda o Pix. Entendeu isso? Agora há pouco, nós tivemos aqui várias Febes. E no nosso caso, como em toda obra de Deus, tem Febe masculino e feminino, amém? Então se você, meu irmão, você que está em casa nos acompanhando também, se você tem um encargo pela vida financeira da igreja, você tem esse zelo, você tem esse cuidado, você tem essa preocupação, você ora para prosperar a obra de Deus, você é como Febe, você é um patrocinador, você está no topo da lista dos valentes da nova aliança da graça, entende? Por isso que a gente faz questão de orar de maneira separada, porque Paulo separou também, você está entendendo? Paulo separou, fez distinção, entendeu? E digo mais, uma coisa que eu esqueci de falar, esse jantar de confraternização que nós vamos ter, ele é aberto para todo dizimista participar também, amém? Mesmo que você não esteja envolvido na liderança, tá bom? Porque às vezes você, por alguma razão, não consegue se envolver. Porque olha para cá, existe um equívoco grande, presta atenção, eu estou terminando já, meu Deus do céu, tinha tanta coisa para falar, mas eu vou terminar. Daqui a pouco. Tem um irmão lá em Goiânia, um empresário. Quando ele vai trabalhar no encontro da rede dele, do pastor dele, ele chega, esse irmão, ele é antigo lá na vida dele, desde o começo. Ele é um grande investidor lá da obra. Aí ele chega lá nas cozinheiras do encontro e fala o seguinte, olha, esse final de semana eles estão de férias, pode descansar, porque o trabalho vai ser todo meu. Ele gosta de cozinhar, e ele é um empresário muito rico. E aí o seguinte, você sabe que no encontro com Deus tem lá o cardápio, padrão. E ele faz tudo diferente do cardápio padrão do encontro. Mas por que ele faz diferente? Porque ele faz tudo melhor. Porque no cardápio do encontro com Deus de nenhuma igreja que eu conheço, pode ter, por exemplo, picanha. Mas quando esse irmão está presente na cozinha, tem picanha, porque ele assa para todo mundo. E tudo do bolso dele. Ele faz a compra, paga. Eu até estava pensando, mas gente, eu preciso saber qual encontro esse irmão vai trabalhar. De repente estou lá em Goiânia nesse final de semana, eu vou lá participar desse encontro. Só de visitante, falo, não, a gente vai em encontro lá em Recife, fiquei sabendo que aqui é um pouco diferente. Olha para cá, esse empresário, que é como uma Febe, ele por várias razões ele não consegue liderar uma célula, não consegue se envolver na liderança. Mas meu irmão, ele pode até talvez não ser aquele que plantou o evangelho na vida de alguém, porque ele não é líder, mas ele é alguém que está regando a graça de Deus. Porque quando alguém chega no encontro com Deus e vê uma história dessa, fala, gente, sujeito ali que está pagando tudo para todo mundo, ele é um empresário, ele tem um encargo pela sua vida, ele ama você, está fazendo do bom e do melhor tudo, ele compra e ele faz. Entende? Isso Deus conta, isso Deus honra, isso é como Febe. Amém? Vamos continuar a lista. Depois, Paulo fala no verso 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então eram cooperadores de Paulo, Priscila e Áquila. E aqui é uma coisa curiosa, esse casal é mencionado 6 vezes na Bíblia. Quantas vezes, irmãos? 6. 3 vezes aparece o nome de Áquila primeiro, e 3 vezes aparece o nome de Priscila primeiro. Não é normal falar primeiro o nome da mulher e depois do homem, entende? Mas por que foi falado aqui nesse caso? Eu vou falar. Então, especialmente você que é casado, às vezes as irmãs chegam bem antes na igreja, depois que vem o marido. Isso acontece muitas vezes. Isso não é nenhum problema, entende? Então, mesmo que você, de repente, chega um irmão, recém-convertido na nossa igreja, tem 1 ano, fez os cursos da igreja, vai liderar a célula. Só que a mulher dele tem muitos anos, está na igreja. Aí na hora de compartilhar a palavra, esse irmão, consciente dos limites dele, ele fala o seguinte, gente, eu sou o líder, mas eu como líder,
estabeleço a minha mulher para compartilhar a palavra. Por favor, mulher, compartilhe a palavra. Entende? Eu sei que quando a gente vai pensar, pastor, isso é humilhação. Não, não é não. Isso é simplicidade, isso é reconhecimento, isso é uma pessoa sábia. Ele está entendendo? Não, eu sou o líder, mas quem fala é minha mulher, que ela fala melhor do que eu ainda estou aprendendo, e ela vai falar aqui, mas eu sou o líder. Entende? Conta-se uma história, que certa vez existia um grande comandante, né, de um exército primitivo, né, essas histórias antigas, né? E ele fez uma convocação lá naquele povo que ele fazia parte, falou, olha, todos os homens se preparem para a guerra. Aí juntou os homens e tudo. Aí na hora que juntou todos os homens ali daquela aldeia, ele falou, olha, quem não estiver aqui por vontade própria, ou que estiver indisposto, por favor se retire. Meu Deus do céu, minha mulher ligando no meio da pregação, mas vamos lá, vai esperar. Se bem que chegou, já era meio-dia, calma aí, né, olha para cá. Aí, quando ele falou isso, irmãos, sobrou só um homem, só um. Todo mundo foi embora. Falou, não estou disposto, vou embora. Aí esse único que sobrou, aí o comandante chegou nele e falou, vem cá, você está aqui por quê? Você veio por vontade própria? Você está cheio de disposição? Ele falou, não vim não. Eu vim porque minha mulher mandou. Eu falei, sua mulher mandou? Ele falou, é. Eu falei, não, então você pode ir embora. Aí o homem foi e respondeu o seguinte, falou, não, a partir de agora eu estou aqui por vontade própria. Ele falou, mas gente, mas não foi sua mulher que mandou? Eu falei, não, eu não posso voltar. Ela mandou, então se é vontade própria, eu retiro o que eu disse, eu estou de vontade própria. Própria minha e própria dela. Que mulher que é essa? Priscila. Priscila era desse jeito. Mas vamos lá. Aí depois no verso 4, olha só o que diz. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas gentios. Olha, sabe quem mais faz parte da lista dos valentes da Nova Aliança? É gente que arriscou a própria vida por causa de liderança da igreja. Priscila e Áquila arriscaram a própria cabeça. É como se ele dissesse o seguinte, sabe? É como se Paulo tivesse uma situação de risco, de perder a vida. E Priscila e Áquila falaram o seguinte para Paulo, Paulo, foge, vai embora, porque você tem que continuar vivo, tem que continuar pregando. Deixa que eu e a Priscila, né? A Áquila de repente dizendo, deixa que eu e a Priscila cuidemos dessa situação aqui. Se a gente morrer, morreu. Se falecer, faleci. Mas você, Paulo, vai continuar fazendo a obra de Deus. Isso é contar diante de Deus. Esses são vencedores, esses são valentes. Amém? Então, às vezes, tem irmãos que por coisa muito pequena, ele não se sacrifica. Mas Priscila e Áquila arriscaram a própria cabeça. Não foi pelo Senhor Jesus, foi por um pastor. O pastor da igreja lá na época, que era o apóstolo Paulo. Você está me entendendo? Eu sei que às vezes a gente fala, não, por Jesus eu faço tudo, pelo evangelho eu faço tudo. Pois é, mas e se precisar de fazer? Pela vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um missionário, entende? De um pastor, de um plantador de igreja. Esses homens fizeram isso por Paulo. E o que aconteceu? As igrejas agradeceram. Porque, olha para cá, meus irmãos. Tudo aquilo que você faz para abençoar a vida de um homem de Deus, meu irmão, isso alcança não apenas a vida do homem de Deus, mas todo o ministério do homem de Deus. Está me entendendo? Amém? Então não perca a oportunidade de abençoar a gente, especialmente gente da liderança da igreja. Amém? Eu não estou falando isso para você fazer isso para mim. Faça para os pastores nossos aqui, não precisa fazer para mim. Amém? Até porque muita gente já faz isso por mim, né? Especialmente lá de Goiás. Mas vamos lá, verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia, né? Então tinha uma igreja que reunia a célula na casa deles. Aí depois, verso 6. Saudai Maria que muito trabalhou por vós. Muito trabalhou, muito. Ela trabalhou muito, não trabalhou pouco não. Trabalhou muito. E ela trabalhou por quem? Pelo Senhor ou pelos irmãos? O que está escrito no final do verso 6 aí? Por vós. Olha para cá. Meus irmãos, entenda uma coisa. Tudo que você faz na igreja, a maioria das coisas que você faz na igreja, sabia que não é para Deus diretamente? Você faz para os irmãos. Quando você der uma cadeira aqui, Deus vai sentar na cadeira que você vai dar de oferta? Não, Deus nem precisa de cadeira. É para os irmãos, entende? Quando você dá seu dízimo aqui, sua oferta aqui, isso aí, sabe, é para Deus realmente. Deus precisa do seu dinheiro, não precisa nada. É para os irmãos. Só que olha para cá, quando você faz com coração generoso para os irmãos, Deus recebe como se você estivesse fazendo para Ele, e isso tem lugar de recompensa. Esses fazem parte dos valentes. Está me entendendo? Amém. Você que é um bom anfitrião de célula, você arruma a sua casa. Para o Senhor, não, na verdade você arruma a sua casa é para os irmãos.
Deus está vendo isso e Ele vai te recompensar por isso. Amém. Depois, verso 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Veja, Paulo tinha gente que era companheiro de prisão dele. Já pensou se por alguma razão eu vou preso? Pensou? Eu prego alguma coisa aqui politicamente incorreta, contra alguma coisa que não pode falar mais contra, vou preso. Fala misericórdia, por favor. Mas vamos, pois é, não é possível que alguém quer que eu seja preso, né? Aí eu vou preso. Porque você sabe que tem assuntos que eu não posso falar mais, né? O negócio é perigoso. Aí eu vou preso. Só que quando eu vou preso, aí de repente você vai falar, pastor, eu vou junto com o senhor, porque o senhor na prisão não vai durar muito não. Esse povo lá é complicado, perigoso, eu vou cometer um crime aqui rapidinho aqui para ir junto com o senhor. Para o mesmo lugar. Eu vou procurar o juiz e falar, olha, eu fiz pior do que o pastor, eu estava junto com ele. Já pensou? Será que tem algum andrônico aqui entre nós que iria para a prisão junto comigo? Aleluia? Ou não tem? Acho que não tem não, né? Tem não. Olha para cá. Não tem problema não. Mas só que o grande destaque que você precisa perceber aqui é o seguinte. Paulo fala, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. O que Paulo está dizendo? Que esses provavelmente dois homens, né? Provavelmente Júnias era homem também. Eles estavam em Cristo antes de Paulo. Eles chegaram antes. Presta atenção no que eu vou dizer. Especialmente nesse tempo que a gente vai levantar os obreiros aqui. Tem irmão que quando ele pensa na possibilidade dele andar com alguém que chegou depois dele, ele já surta, não aceita. Fala, não aceito não, dá não. Esse irmão chegou agora, mal chegou, já quer sentar na janelinha, mal chegou, já quer bater o pênalti. Peraí, não é assim? Isso é um teste. Foi um teste na vida de Andrônico e Júnias. Eles eram crentes há mais tempo que Paulo. Eles eram apóstolos há mais tempo que Paulo. Mas o que aconteceu? Eles reconheceram a unção na vida de Paulo. Falaram, olha Paulo, você chegou depois, mas eu estou vendo a unção de Deus na sua vida. Você vai ser o nosso líder, nós vamos andar com você. Apesar de que a gente chegou há mais tempo que você, nós vamos andar com você, Paulo. Você está me entendendo? Amém. Deus vê isso. Essa é a lista. Aí depois Paulo continua, verso 8. Saudai Amplito, meu dileto amigo no Senhor. Amigo. Olha para cá, amigos também fazem parte dos valentes da nova aliança. É importante que você tenha amigos, é importante que você seja amigo. Você está me entendendo? Amém. Inclusive dos pastores. Como assim? Deixa eu te falar algo. Geralmente, amizade, a gente pensa que não é um ambiente para a gente, de repente, pedir ajuda. Muita gente pensa isso. Fala, não, como ele é meu amigo, não vou constranger ele, não vou pedir nada para ele. Mas isso é um equívoco. É um equívoco. Porque ovelhas da igreja, que são verdadeiras amigas do pastor, quando tiver problema, vai procurar o pastor. Eu me lembro, anos atrás, lá em Goiânia, quando eu era pastor de rede, um discipulador nosso sofreu um acidente de moto na rodovia. E ele foi atropelado, foi um acidente grave. Caiu no chão, ali meio desacordado, as pessoas chegaram, chegou a polícia e tudo, vieram conversar com ele, começou a falar coisa com coisa. Só que ele se lembrava de um número de celular e de um nome. De quem que era o número de celular e de quem que era o nome? Meu. Ele não lembrava do nome dele, não lembrava de nada. Mas lembrou do telefone do pastor, lembrou do nome do pastor. Aí eu recebi a ligação. Falou, olha, você conhece, né, um rapaz assim, tudo. Aí já pegaram os documentos dele, puxaram ali o nome dele, tudo tal. O Fábio Antônio, eu conheço, não aconteceu acidente com ele. Foi mesmo. Falei, não, e ele só consegue lembrar de você. Falou o seu número de celular, a gente está ligando. Para não sei se você conhece alguém da família. Ele não lembrava nem do pessoal da família dele, mas lembrou de mim. O que é isso? É um amigo. É uma ovelha amiga. Porque, meu irmão, olha, amigo não é só aqueles que estão nos melhores momentos, mas nos momentos ruins também, difíceis. Então, se acontecer alguma coisa ruim, difícil com você, meu irmão, não poupe os pastores, avise, peça ajuda. Ontem mesmo, estou lembrando aqui, está tentando lembrar, recebi uma ligação de uma irmã, casada com um irmão que foi discípulo lá em Goiás. Eles estavam lá na Costa Sauí, passando férias. O esposo dela passou muito mal. E ele é um desses irmãos, amigo. Então, qual foi uma das primeiras pessoas que ela ligou, pedindo oração, pedindo ajuda? Ligou para mim. Minha irmã, lá de Goiás, estava na Bahia, ligou meu celular ontem. Pastor, falei, o que foi? Está tudo bem? Tá? Falou, não, o Daniel, meu esposo e tudo, tal, teve que correr, e as pressas para Salvador e tudo e tal. Lembrou, esse amigo, verdadeira ovelha, lembra do pastor no momento da dificuldade, amém? Por isso, não fique pensando, não, eu quero poupar o pastor. Meu irmão, que poupar pastor? O pastor está aqui para isso, entendeu? Amém? E ainda mais agora que a gente vai ter mais obreiros, amém? Pode ligar, vamos dar trabalho para esses irmãos, né?
como alguém já disse, obreiro é para obrar, né? Então, vamos lá. Inclusive, quero chamar já os obreiros aqui à frente, fica aqui atrás de mim já. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo também, meu amado Estaques. Olha para cá, existem aqueles que são cooperadores, mas existem aqueles que são amados. Cooperador é muito bom, mas melhor é quando você é amado. O que é um amado? Não é porque Paulo falou diferente aqui, e o meu amado Estaques. Como assim amado? Era com certeza alguém mais próximo, era com certeza alguém que queria estar junto, é com certeza alguém que se aproximava, é com certeza como se fosse o moço do profeta, que está ali por perto o tempo inteiro. Deus vê isso também. O Senhor vai te recompensar por isso também, não tenha dúvida. Aí depois, continuando, verso 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Veja, quando Paulo fala de Apeles aprovado, essa palavra aprovado significa dokimos. Essa era uma expressão usada naquela época para as pessoas que movimentavam o dinheiro. Havia moedas de prata e essas moedas tinham um padrão. E aí, esse sujeito que fazia o trabalho do dokimos, ele avaliava o padrão da moeda. Porque o que acontecia? Tinha gente que tirava algumas lascas da moeda de prata para aproveitar aquela prata e tentar disfarçar a moeda dizendo que era moeda padrão. Mas dokimos era justamente esse trabalho desse homem que considerava o padrão. Ele olhava a moeda e falava, não, essa moeda está certa, está de acordo com o padrão. Ou seja, meus irmãos, existe um padrão na obra de Deus. Existe um caminho para o líder, para o discipulador, também para aqueles que estão envolvidos. Seja você como Apeles também, alguém aprovado em Cristo, alguém que está no padrão de Cristo, conformado à imagem de Cristo, amém. E aí depois, Paulo fala, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor, saudai Trifena e Trifosa. Parece uma dupla caipira lá de Goiás, mas não é, né? Trifena e Trifosa. E agora com vocês, Trifena e Trifosa. Aí começa a sofrência, meu Deus. Trifena e Trifosa. As quais trabalhavam no Senhor. Elas trabalhavam. Deus considera quem trabalha na obra. Alguém pode dizer amém? Só que depois Paulo vai e fala, saudai a estimada Pérside. Opa, Pérside foi tratada diferente, estimada. Por quê? Que também muito trabalhou no Senhor. Uma coisa é trabalhar, outra coisa é trabalhar muito. O Senhor está vendo, Ele vai recompensar você. Estas irmãs que trabalham muito. E como tem irmãs que trabalham muito nessa obra aqui, meu Deus do céu, as irmãs da Rede Kids trabalham demais. O Senhor está vendo. Você como a Pérside, você está na lista dos valentes da nova aliança da graça. O Senhor vai recompensar você. Amém. E aí continuando, verso 13, saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Olha que coisa linda. É maravilhoso isso. Olha, veja, você lembra de Pedro? Pedro, ele fazia o quê quando ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo? Ele era o quê? Pescador. Aí o que o Senhor Jesus disse que ele seria transformado em o quê? Pescador de homens. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele ampliou aquilo que Pedro fazia. E aí, o que Paulo está fazendo aqui com a mãe de Rufo? Antes, essa mulher era apenas mãe de Rufo. Mas depois que ela se envolveu na obra de Deus, ela viu o apóstolo Paulo, entende? E viu a necessidade de Paulo ser cuidado. O que essa mulher fez? Ela se tornou como se fosse uma mãe do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo falou, igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Pastores, sabe, irmãos da liderança da igreja, obreiros, precisam de mães também. Ah, já tem mãe, já é marmanjo, não precisa de nada. Não, não precisa, meu irmão, precisa. Então, tem algumas irmãs, né, algumas senhoras, especialmente, estão aqui há tempos, né? Que, sabe, eu sinto assim, aquele carinho como se fosse de mãe. Minha mãe está lá em Goiás, 2.400 quilômetros daqui. Mas tem algumas irmãs que têm um cuidado, que às vezes traz uma comida, que às vezes quer dar um presente, né? Igual eu lembro nossa irmã, Maria Lúcia, uma época que ela, né, eu acho que foi quando a gente estava na casa, né? Eu sei que na época estava um calor, eu suava igual tampa de chaleira, sabe? Transpirar. Aí de repente passou pouco tempo, a irmã Maria Lúcia chegou com uma coleção de lenço. Fez o lenço para mim, bordado com as iniciais do meu nome. Eu olhei aquilo, eu quase chorei na hora, eu pensei. Então, o que é isso? Isso é uma mãe, tá vendo? Eu deixei uma mãe lá em Goiás, mas Deus me deu outras aqui. Amém, irmãs que têm sido somente bênção na minha vida. Amém? Fique em pé onde você está, por favor. E depois Paulo fala, saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Então, esses 5 nomes, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas e Hermas, está vendo? Tem mulher aqui. Irmãos,
ao que tudo indica, os grandes comentários da palavra, esses nomes aqui eram de líderes de células. Está entendendo? A Bíblia não fala o nome dos irmãos que se reuniam com eles, mas fala o nome dos líderes. Por isso, você que é líder de célula, o Senhor sabe o seu nome, Ele conta o seu nome. Você está na lista dos valentes da nova aliança da graça. Você que é líder, você que é discipulador, entende? O Senhor está vendo tudo isso. E depois, no verso 15, está escrito: saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com ele. Novamente líderes aqui. Sabe o que significa a palavra filólogo? Significa aquele que ama a palavra. Sabe, se você é alguém que ama a palavra, se você é aquele irmão que ouve a pregação longa, que passa do horário e fala: pastor, não para, eu quero mais. Você é um filólogo. Que Deus te abençoe. Você está na lista dos valentes do Roberto, ou quer dizer, de Paulo. Você está me entendendo? Amém. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas em Cristo vos saúdam. Eu quero dizer para os irmãos que esses irmãos que estão aqui à frente, Marcos André, o Júlio, o Igor, eles são irmãos que fazem parte dessa lista aqui. Estão nessa lista há anos, há muito tempo. O Senhor viu o trabalho deles. Talvez eles não imaginavam que seria agora, né? Eu acredito que talvez todos, né? Que teria essa oportunidade. Mas aprove ao Senhor fazer dessa maneira. E esse momento que nós estamos apresentando esses 3 irmãos como obreiros diante da igreja, é justamente esse momento profético, esse tempo de transição, onde nós estamos saindo de uma palavra profética, de ano da aceleração, para uma outra palavra profética, o ano da casa cheia. Então, como a casa vai encher, nada melhor do que preparar vários pastores, porque vai ter muitas células para cuidar também. Vai ter muita gente para pastorear também. Vai ter muita gente para ser apacentada também, em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar os discipuladores todos aqui à frente. Eu pedi para os discipuladores virem, tanto de manhã quanto à noite. Vem aqui para baixo, aqui mesmo, aqui à frente do palco, virado para cá. E os pastores, Rafael, Thales e Adriano, vem aqui para cima também. Nós vamos orar pelos irmãos. Amém? Todos os discipuladores, de todas as redes. Amém? Crianças, jovens e adultos. Olha para cá, meus irmãos. Na videira, obreiro é como um pastor em treinamento. Eles não são pastores ainda, mas estão em treinamento para isso. E esse período, né, que vai de 1 ano até 2, né, normalmente no máximo, é um período para eles mesmos checarem, confirmarem o chamado de Deus na vida deles. É apropriado que seja feito assim, no Novo Testamento é feito assim também. Amém? Mas entenda uma coisa, especialmente você que está próximo, que está junto. Seja você um cooperador para que eles sejam aprovados. Amém? Seja você como um desses valentes que apoiaram o ministério do apóstolo Paulo. Seja você alguém que vai chegar para o Marcos André, né, para o Júlio, para o Igor e falar: olha, conta comigo, no que depender de mim você vai ser pastor sim. Que eu vou trabalhar, nós vamos avançar e eu vou arriscar minha própria cabeça por você, como disse Priscila e Áquila, né? Então veja, tem esse coração, amém? Então esse é um tempo de um grande sinal, sabe, importante também para o ministério. Porque os irmãos sabem, eu sou pastor. E eu como pastor, eu fui chamado para gerar especialmente pastores, amém? Por isso que esse é um momento de grande honra e alegria para mim. Por isso, estenda sua mão para cá, vamos abençoar a vida desses irmãos. Deixa eu pedir para eles ficarem de joelhos aqui à frente, para nós orarmos. Pode ficar os 3 juntos aqui, de joelhos aí à frente. Estenda sua mão para cá, declarando um tempo de crescimento, de confirmação sobre a vida desses novos obreiros dessa igreja, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida dos teus filhos, dos teus servos, declarar, ó Pai, que a tua unção há de confirmá-los, a tua unção há de aprová-los. Declaramos, ó Deus, que eles vão frutificar, ó Deus, como um sinal, como um testemunho do chamado que o Senhor tem na vida deles. Ó Pai, usa, Senhor, o Igor, ó Deus, como pastor de muitas almas, de muitas vidas. Usa ele como instrumento de edificação. Confirma o chamado ao ministério. Ó Pai, que o Senhor possa preparar também, ó Deus, para usar como nunca antes, ó Deus, o Júlio, como obreiro desta casa. Ó Deus, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Encha de sabedoria, encha de unção para multiplicação e fecundidade. Ó Pai, que o Senhor também possa, ó Deus, capacitar
habilitar sobrenaturalmente o Marcos André. Ó Deus, que ele seja visto, ó Deus, assim como Paulo foi visto, como que o nascido fora do tempo, ó Deus, como aquele que o Senhor mesmo levantou, confirmou e ainda confirmará. Nós declaramos, ó Pai, que eles são apresentados como obreiros desta casa, desta obra, para a tua glória, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se levantar. Amém. Então, a partir de agora, os irmãos podem chamar obreiro Igor Novaes, bem-vindo. Obreiro Júlio, bem-vindo. E obreiro Marcos André, que alegria. Amém, que honra. Amém, meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Vou orar encerrando o culto, né? Me desculpe que eu passei bastante do horário hoje, mas foi um momento muito especial. Amém. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. Te louvo e te agradeço, Senhor, por essa igreja. Ó Pai, porque eu tenho certeza, ó Pai, que nessa igreja, cada um dos irmãos que fazem parte dessa obra, de alguma maneira estão incluídos, inseridos nessa lista, ó Deus, dos valentes da nova aliança da graça. Ó Pai, que a graça, esse depósito de graça inesgotável, tão grande, ó Deus, não fique em vão na vida de nenhum dos irmãos. Que essa graça possa frutificar em boas obras, para a tua glória, Senhor. Usa os teus filhos como instrumentos poderosos nas tuas mãos. Que os teus filhos queiram ser usados, ó Deus, para a glória do teu santo nome, ó Pai, em o nome de Jesus, amém, amém e amém, amém. Deus abençoe os irmãos, aleluia. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele: você faz parte da lista dos valentes da nova aliança, amém. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Se tiver alguém nos visitando, que entregar a sua vida ao Senhor Jesus, vem aqui à frente. Você que está na internet também, nos procure, amém, que nós podemos orar por você, para que você encontre salvação, aleluia. Fazer o quê? Uma foto? Vamos. Servo Júlio.